Boa noite, igreja. A gente que está aqui em cima fica aqui um pouco meio triste, né? Pelas poucas pessoas, né? A gente sente falta de algumas, né? Mas Deus sabe todas as coisas, e onde estiver um ou dois, aqui Jesus está conosco, amém? Meus irmãos, eu não sei se os irmãos têm acompanhado o que está acontecendo lá na Rússia com a Ucrânia, né? A guerra que está acontecendo entre esses dois países, né? E outros países também já se envolvendo, né? Estados Unidos, né? E aqui, meus irmãos, eu venho trazer sobre esse assunto, guerra. Quando a gente fala em guerra, o que vem à nossa mente? Morte, né? Destruição, né? Sangue. E meus irmãos, vocês sabiam que nós estamos passando por guerras? Nós passamos por guerras? Como assim, Ronei, guerra? Quero também dar uma boa noite aos nossos irmãos, amigos que estão nos acompanhando pela live. Que Deus esteja onde você estiver, meu amigo. Meus irmãos, e quando nós falamos de guerra, né, vem isso à mente. E nós estamos passando por guerras todos os dias. Como assim, Ronei? Aqui no Brasil não tem guerra, eu não passo por guerra. Irmãos, nós passamos por uma guerra pior do que essa que está acontecendo, ou vai acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. Passamos por guerras piores, que talvez nós nem percebemos. Uma guerra espiritual. E nessa noite, meus irmãos, vamos ver aqui elementos que nós podemos ter, que Deus nos oferece para sairmos vitoriosos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, Efésios 6. Efésios 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. A partir do verso 10, meus irmãos. E o títulozinho aqui já fala, né? Armadura de Deus. Olha aí, armadura de Deus, igreja. Não é armadura do homem não, é armadura de Deus. É bênção. Amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de alguma armadura. Alguma, irmãos, é toda a armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme. Aí vem, meus irmãos, a primeira: cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, que texto lindo, né, meus irmãos? Que texto maravilhoso, trazendo para a gente elementos, né, que nos tornam firmes contra a cilada de Satanás. Como eu falei, meus irmãos, todos os dias nós passamos por uma luta espiritual, uma guerra espiritual. Às vezes nós não percebemos, a correria do dia a dia nos faz ficar ali desatentos em relação a isso. Mas tenha certeza que nós temos um inimigo, mas também temos Jesus ao nosso lado, que é o nosso general. Meus irmãos, aqui no verso 10 começa assim: quanto ao mais. Meus irmãos, no começo do livro de Efésios, Paulo fala aquelas pessoas
ele falou ali a beleza do plano eterno e soberano de Deus para a salvação. Ele também falou da posição da igreja em Cristo, destacando as bênçãos, né, os privilégios desfrutados para as pessoas que eram salvas. Mas também ele disse que haveria luta. Temos bênção, temos a promessa, temos a esperança de vida eterna, mas para isso, meus irmãos, nós também temos lutas. Temos que lutar todos os dias ao lado do nosso Jesus. Mas, meus irmãos, aqui no verso 11 fala: toda a armadura. Não basta, irmã Isabel, vestir apenas uma. Não basta, irmão Eliezer, vestir apenas... Não, só essa. É toda a armadura de Deus. A armadura, meus irmãos, como eu falei, ela não é de homens, não é nossa armadura, é a armadura de Deus. É uma armadura infalível, ela não falha, meus irmãos. Basta nós crermos, acreditarmos e se revestirmos dela, que nós vamos estar firmes, inabaláveis. Ela é eficaz, meus irmãos, ela garante a sua eficácia. Irmãos, e aqui a gente, prosseguindo aqui do verso 11, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, irmãos, ciladas do diabo, irmão Eliezer, ciladas do diabo. Meus irmãos, se nós voltarmos para Mateus 4, vocês sabem que Jesus, quando se batizou e foi levado ao deserto, ele começou a ficar fraco, né? Com fome, sede, e ali o diabo se fez presente ali. Então, meus irmãos, olha a artimanha de Satanás. Ele vai quando nós estivermos fracos. Ele, como fala a Bíblia, cilada. Ele é traiçoeiro, ele é covarde, ele arma cilada. Quando a gente pensa em cilada, é algo planejado. Rapaz, eu vou armar uma cilada para fulano, eu vou armar uma cilada para Beltrano. Então, irmãos, é estratégico, ele não está para brincadeira. Eu digo para vocês hoje, para os amigos que estão na internet, não brinquem de ser cristãos, não brinquem de ser crentes, meus irmãos. Nosso inimigo está atento, ele está apenas esperando uma estratégia para nos atacar. Mas nós se revestimos, igreja, de toda a armadura de Deus, como a Bíblia diz, nós vamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Nessa noite vamos ver, meus irmãos, armadura por armadura. Aqui vimos que são 6 armaduras. Vamos ver, meus irmãos, cada uma delas, a importância de cada uma delas. A primeira armadura, como a gente viu aqui no verso, começa aqui no verso 14: cingindo-vos com a verdade. A verdade, meus irmãos, quem é o pai da mentira? É o diabo. Mas nós estivermos com a verdade. O que é a verdade? É a honestidade pessoal, é a verdade de Deus, conforme é abrigado no nosso coração, apropriada e posta em prática. É a verdade de Cristo, é a veracidade do Evangelho. Olha o que fala em João 8,32. O que fala em João 8,32? E a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, se nós estivermos com a verdade, já temos ali uma armadura. É a verdade, a primeira armadura, a verdade. Não adianta estarmos com mentira, porque se nós estivermos com a mentira, o diabo vai estar conosco. E eu creio que você não queremos estar do lado de Satanás. Temos que estar ao lado de Jesus Cristo. Então a primeira é a verdade. A segunda, meus irmãos, vem aqui para a couraça da justiça. Couraça da justiça. Meus irmãos, eu acho interessante que quando Paulo escreveu aos Efésios, ele comparou. Paulo passou por diversas situações, ele foi preso, passou por muitas situações por causa do Evangelho. E Paulo comparou, meus irmãos, as armaduras dos soldados romanos naquela época, capacete, couraça, né? Então eu acho muito interessante quando Paulo ele comparou. Por quê? Porque nós também temos que vestir a armadura. Igreja, eu tive a oportunidade de servir o exército por 6 anos, entre 2011 a 2017. Estive no exército nesse período, irmãos, e nesse período que eu estive lá, as missões que eu participei, toda vez que nós saíamos, né, fora do batalhão para as ruas, nós tínhamos nossa armadura. Era o colete, capacete, joelheira, cinto, rapaz, fuzil. Era uma coisa de louco mesmo. A gente até brincava. O Robocop, nós chamávamos de Robocop. Então, meus irmãos, a gente sabia, não vai acontecer nada. No nosso país não há uma guerra civil, né, entre pessoas civis e militares. Então, mas mesmo assim, igreja, nós saímos preparados, colete, munição, bem equipado mesmo.
Então, meus irmãos, com a gente não é diferente. Nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, porque Satanás, ele vem quando nós estivermos fracos, não tenha dúvida disso. E como eu falei aqui, na segunda, couraça da justiça. Assim como a couraça cobre o coração do soldado, a justiça preserva a vida do crente e protege os órgãos vitais da vida espiritual. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5:8. O que ele vai dizer para a gente em 1 Tessalonicenses 5:8? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Justiça, meus irmãos, é a justiça de Cristo que cobre o servo de Deus. É a justiça de Deus que nos reveste, meus irmãos. E com isso, nós estamos com a justiça de Deus, nós estamos preparados para combater qualquer artimanha, qualquer cilada que Satanás venha nos atacar. Meus irmãos, o terceiro elemento da armadura de Deus é o Evangelho da Paz, calçados com o Evangelho da Paz. Meus irmãos, a figura empregada que está aqui, calçar o Evangelho da Paz, é as sandálias que servia para os soldados se manter firme, não era para correr. A figura que é empregada aqui era sandálias, que mantinha o soldado firme, em posição mesmo de firmeza. Então ela aqui não é figurada na perspectiva de sair, de correr, entendeu? De andar. Lá em Isaías 52:7 e Romanos 10:15, os pés e a proclamação do Evangelho da Paz estão intimamente ligados, o que sugere a ação, a proclamação do Evangelho, certo? Nesses versos, como eu falei, Isaías 52:7 e Romanos, lá fala bem aqui Romanos 10, vamos abrir aqui Romanos para a gente conferir, Romanos 10:15. Romanos 10:15, irmãos, já fala em outro sentido, tá? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Aqui já fala no sentido, irmãos, de proclamar o Evangelho. Já aqui em Efésios não, já fala de estarmos firmes com o Evangelho da Paz, com a mensagem de boas novas, certo? Então aqui a ideia de firmeza na luta cristã não se refere ao Evangelho proclamado, mas é o Evangelho que encontra abrigo no coração do cristão. Em meio ao conflito espiritual, o guerreiro pode se manter firme na paz, ele tem a paz com Deus. O Evangelho é a boa notícia de que as pessoas não precisam morrer. Essa é uma mensagem bem-vinda para o guerreiro que enfrenta inimigos implacáveis. Ele está firme no conhecimento de que Cristo, encarnado, crucificado e ressuscitado. Então, meus irmãos, é essa que nos traz a paz, é essa que nos traz a esperança, que nos mantém a paz com Deus. Inclusive até a lição da escola sabatina, né, irmã Lezé, fala sobre isso, né, o descanso. Então é nesse sentido que aqui fala Efésios, de estarmos em paz. Se nós estivermos em paz com Deus, meus irmãos, pode vir tribulação, lutas, vamos estar aqui firmes. Estamos em paz com Deus, temos tudo, amém? O próximo elemento, o quarto elemento, irmãos, é o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé. Irmãos, essa é uma fé ativa, como escudo que é erguido para deter os dardos inflamados, mas também é passiva, na medida em que confia em Deus, por livramento. Então, meus irmãos, à medida que nós confiamos em Deus, se torna uma fé ativa, contra os dardos inflamados. Se nós confiarmos plenamente em Deus, vai ser uma fé ativa. Agora também pode ser uma fé passiva, se nós não tivermos confiança totalmente em Deus. Então, meus irmãos, sob o impacto da tentação de qualquer tipo, é a fé que restaura a confiança e permite que o crente continue a batalha. Inclusive lá em Abacuque 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Abacuque 11:6. Então, meus irmãos, se nós tiver fé, vamos estar ali com o escudo ali, qualquer dardo inflamado que o inimigo vier lançar sobre nós, temos fé em Deus, vamos estar protegidos com o escudo. Meus irmãos, aqui no verso
com qualquer podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, apagar aqui, o que vem à nossa mente? Apagar os dardos, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, a fé detém as flechas da tentação antes que se tornem pecado. As tentações e todos os ataques do inimigo precisam ser enfrentados antes de atingir as partes vulneráveis do ser humano. Meus irmãos, na antiguidade, na época de Paulo, os soldados, eles colocavam na flecha um pano ali, um pano, e colocavam também combustível, com fogo. E toda a vida que eles lançavam a flecha, aonde atingissem, já vinha o fogo. Então, meus irmãos, Paulo emprega muito bem essa aqui, dardos inflamados. Meus irmãos, quantas tentações, quantas provações vêm ao nosso encontro? Muitas, diariamente. Mas se nós estivermos, meus irmãos, aqui, como eu falei, estivermos com o escudo da fé, esses dardos cairão por terra. Essas tentações, o pecado, a ira, a raiva, a inveja, cairá por terra, meus irmãos. Basta nós acreditarmos, ter fé em Deus, ter uma fé ativa, que todas essas ciladas de Satanás cairão por terra. Amém, igreja? Meus irmãos, o próximo elemento e o quinto elemento é o capacete da salvação. Irmãos, quando a gente fala capacete, já é para colocar na cabeça, com certeza. E nós sabemos que a cabeça é uma parte do membro, é uma parte do nosso corpo muito frágil, irmãos, qualquer coisa, se nós bater a cabeça, já era, não é isso? Então, meus irmãos, esse elemento também é um elemento muito importante, que é o capacete da salvação. Irmãos, um dos principais artimanhas de Satanás é isso, é lançar sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, a dúvida, a preocupação. Ele quer atacar a nossa mente, mas se nós estivermos, meus irmãos, com o capacete da salvação, que nós temos a certeza da salvação, que nós temos a esperança que Cristo irá retornar, e temos a certeza, meus irmãos, que nós vamos morar nas mansões celestiais, esse capacete, meus irmãos, irá nos proteger contra a cilada de Satanás, contra essas dúvidas que ele nos lança à nossa mente, meus irmãos. Então, o capacete da salvação é muito importante, meus irmãos, estarmos revestidos também com o capacete da salvação. Como a gente acabou de ler também lá em 1 Tessalonicenses 5,8, olha o que fala lá em 1 Tessalonicenses 5,8, nós acabamos de ler, vamos ler aqui novamente. Aqui é no verso, mas na parte B aqui, do versículo. 1 Tessalonicenses 5,8, Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, que é a esperança da salvação. Então, meus irmãos, a salvação é a nossa esperança, meus irmãos. Todos os dias ali, nós temos aquela esperança que Cristo irá retornar. Então, meus irmãos, que possamos também colocarmos o capacete da salvação. O último elemento, meus irmãos, é a espada do Espírito. Meus irmãos, até aqui nós falamos de armas defensivas, perceberam? Armas que nos defendem, capacete, o escudo, o cinto, exatamente, são armas aqui de defesa. Agora, meus irmãos, essa outra arma aqui, esse outro elemento da armadura de Deus, que é a espada do Espírito, meus irmãos, ela é defensiva, mas meus irmãos, ela também é ofensiva. Olha o que fala em Hebreus 4,12. Vamos abrir nossas Bíblias, Hebreus 4,12. Hebreus 4,12, amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha aí, meus irmãos, amém? Meus irmãos, que arma poderosa, meus irmãos. Com a espada ele fere, corta, penetra e mata. Com fogo, meus irmãos, ela aquece, ilumina, queima, devora. Com a luz ela expulsa as trevas e traz calor. Olha o que fala lá em Salmos 119 e 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha o que fala também Mateus 4,4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, né? Como pão espiritual, ela fortalece e nos dá vida. Olha aí, meus irmãos, os 6 elementos que nos tornam firmes na batalha espiritual, nos tornam inabaláveis. Meus irmãos, que estejamos, meus irmãos, revestidos da armadura de Deus todos os dias, ao acordar, ao dormir, todo momento do seu dia, meus irmãos, se revista da armadura de Deus. Satanás não está para brincadeira, meus irmãos. Nós já sabemos que Satanás está derrotado, mas, meus irmãos, até Jesus voltar, ele vai querer fazer um estrago em nossas vidas. Ele vai querer, o que puder levar, meus irmãos, para o lado dele, ele vai levar. Mas que nós possamos estar firmes, orando em todo momento, lendo a Bíblia a todo momento, olhando para o alto, porque nós vamos estar firmes e inabaláveis com o Senhor, que é o nosso comandante, que é o nosso general. Amém? Aqui no verso 18, igreja, ele fala também com toda a oração. Aqui não se fala, não é em relação a uma arma. Oração não é mais uma arma, certo? Mas é o espírito ou a maneira em que toda a armadura deve ser usada e a batalha travada. Uma atitude permanente com Deus. Meus irmãos, sabemos que a partir do momento que a gente ora, oração silenciosa ali com Deus, ou no trânsito, ou mesmo andando, nós estamos falando com o nosso Deus, meus irmãos. Nós estamos na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, aqui não se fala, não é uma arma, mas, meus irmãos, é o espírito, a maneira que toda a armadura deve ser usada. Igreja, como foi falado, toda a armadura de Deus é o desejo do meu coração. Eu espero que seja o desejo do seu coração, meus irmãos, que nós se revista dela. Deus está nos dando a oportunidade de se revestirmos de toda a armadura. Nós, como soldados de Jesus, temos que estar prontos a todo momento. E eu desejo, meus irmãos, a partir de agora, se você não estava atento para essa armadura, você estava displicente, eu e você não estávamos tomando posse dessa armadura, que a partir de hoje, a partir de agora, possamos tomar posse. A partir do momento, meus irmãos, se nós sairmos daqui da igreja, já estamos travando uma batalha. Então ore a Deus, peça a Deus, se revista da armadura de Deus. E nessa noite eu pergunto: quem aqui quer ser um soldado firme, inabalável? Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Convido aqui. Amém, Senhor. Vamos falar com Deus. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor Deus. Pai amado, vimos nesta noite, Pai, que nós travamos uma batalha, Senhor, espiritual, Senhor Deus. Às vezes, Senhor, nós não estamos atentos a isso, nós não conseguimos ver, é claro, mas, Senhor, sabemos que temos um inimigo, mas também temos um general, Senhor, que está à nossa frente, Pai amado. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nos oferecer esta armadura, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, pela proteção que o Senhor nos dá, e que, Senhor Deus, nós possamos tomar atitude, Pai, de se revestirmos dela, de nos apossarmos dessa armadura, Pai, para estarmos firmes e inabaláveis contra o inimigo, Senhor Deus. Nos abençoa, nos guarda, nos leva em paz para nossos lares, em nome de Jesus, amém.